Meu amigo. A gente está falando aqui sobre a evolução dos nossos negócios para 2021, pessoal. Tá bom? Então vamos começando, gente? Fiquem à vontade, coloquem os seus nomes, a empresa de onde você é, a cidade, se possível também, tá joia? Nós vamos, quando vocês quiserem fazer comentários, quiserem fazer... Opa, o Luiz Felipe da Asfate. Sempre que possível, coloquem aí também suas dúvidas. Quando eu conseguir, eu respondo, tá bom? E eu queria começar com o seguinte, gente. Você sabia que no mercado existem empresas parasitas e empresas multiplicadoras? Você já ouviu falar sobre isso? Por que eu chamo de empresa parasita? São aquelas empresas que sugam do empresário. Elas sugam você. Elas se alimentam de você. Tá? Então chegou a hora da gente transformar esse parasita com CNPJ aí que existe na sua vida em uma empresa que realmente multiplica. E aí vai te ajudar a dominar o seu negócio sem você precisar ficar envolvido em todos os processos empresariais, né? Qual que é o objetivo de uma empresa? Que ela multiplique para você. Ela multiplique, não que ela sugue de você, tá bom? Para quem que eu quero falar isso? Para todo aquele empresário que cansou de ter que fazer todas as tarefas de todos os outros colaboradores, aquele faz tudo, né? Ou então aquela pessoa que vive escutando que ela trabalha demais, ela não tem noite, ela não tem final de semana, ela não tem nada disso, que a sua família já está te cobrando, sabe? Pô, você precisa descansar, você precisa investir na sua saúde, você precisa investir em outras coisas além do trabalho. E você tem até vontade, mas você sabe que se você fizer isso, a sua empresa vai parar. Ou então, gente, aquele pequeno, aquele médio empresário que sonha com a expansão da empresa, seja por abertura de filiais, seja por abertura de franquias, só que só de pensar na quantidade de tarefas, a complexidade disso, ele olha isso e vê que mal consegue administrar o próprio negócio, ele já se sente assim, ele ou ela, né, já fala assim, meu Deus, se eu não consigo fazer nem com o meu negócio, como é que eu vou fazer isso com uma filial, com uma franquia? Né? Então já fica com aquela sensação de impotência, de incapacidade, gera desânimo. Também quero falar com aquele que quer expandir o negócio, começando como autônomo, eu keep, eu presa, né? A pessoa que faz tudo, e a gente começa assim mesmo, dentro da operação, mas que tem vontade de transformar em um negócio top. Também aquele empresário que contratou aquele gerente geral que precisa tomar conta de todo o seu negócio como um CEO também, tá? Eu não sei se na sua empresa é assim, se na sua cidade é assim, eu já passei por isso e eu queria saber aqui quem já passou por isso. Como que é? Você vai lá, consegue captar os clientes, faz a prospecção do cliente e você tem até uma equipe atrás de você, pessoas que vão te ajudar. E aí você entrega esse cliente para que as pessoas atendam ele. Só que aí o negócio começa a ficar ruim na entrega, o pessoal não consegue fazer a coisa direito, com a mesma qualidade, com a mesma excelência que a sua própria entrega. E aí o seu cliente começa a ficar insatisfeito e aí você vai lá e fala assim, não. Deixa que eu atendo. O cliente ele só quer ser atendido por você, porque você sabe o que ele precisa, você sabe resolver o problema dele, você entende ele. Você entende do seu negócio, você entende ele. Então ele só quer ser atendido por você. Só que isso não acontece com um cliente, acontece com 2, 3, 4, 10, 20, 100% dos seus clientes. Isso acontece com você ou só acontece assim aqui no DF? Ou então outra pessoa, parece que você vai lá, né? Você explica para o funcionário, você fala assim, olha, os processos são isso, você vai fazer o atendimento desse jeito, os processos são feitos dessa forma, e depois que você explica, entendeu? Aí ele fala, não, eu entendi, pode deixar comigo, eu vou fazer. Só que aí quando você vai ver, ele está fazendo diferente do que você ensinou, então ele não faz com a qualidade que você quer. E aí você fala, você quer saber de uma coisa? Não dá isso aí, que quem vai fazer esse negócio sou eu. Deixa que eu faço, porque eu sei como que tem que fazer e vai sair mais fácil e mais rápido se eu mesmo fizer esse negócio. Com você acontece isso? Ou então, assim, tem aquele negócio que você até entrega, mas você fica muito desconfiado, né? Tem aquele empresário que fica desconfiado, fala, poxa, eu entreguei, mas será que eles vão fazer direito? Não, fulano, vem cá, como é que tá sendo aí com esse cliente? Poxa, a gente tá passando por isso, isso e aquilo. Não, então vamos fazer o seguinte, aí você começa a ir lá, né? Aquele empresário que começa, não, então você vai tomar essa decisão, e o outro, como é que é? Não, você vai por esse caminho e todos os processos da empresa estão sempre com você lá fazendo tomada de decisão. Acontece com você esse tipo de coisa? Ou então, alguns outros casos que eu vejo, a pessoa ela fala assim, poxa, eu preciso fazer marketing na minha empresa. Não, poxa, mas se eu contrato um curso, eu vou lá, estudo, aprendo, eu conheço o meu negócio melhor do que todo mundo.
eu sei exatamente qual é o meu serviço ou o meu produto. Então eu estudo e eu mesmo vou lá e aplico. Para que eu vou gastar dinheiro com isso? Ou então contrata aqui um estagiário e eu fico em cima dele, né? Isso acontece com você? E aquela sensação de que você termina o dia exausto. Você fala assim, cara, eu precisava de pelo menos umas 450 horas extras nesse dia para fazer tudo. E no final das contas, você trabalhou o dia inteiro, precisa de mais 450 horas e ainda está faltando muito mais coisa. Isso acontece com você? Não sei se acontece com você. Tá bom? Por outro lado, você também tem aquele outro cara. É o seguinte, ele chega, contrata o funcionário e fala assim, olha, o processo é esse, tá bom? Entendeu? Aí o funcionário fala, entendi. E aí ele passa, sei lá, um mês, depois volta lá. E aí, fez do jeito que eu te expliquei? Não fez. E aí o empresário fica muito bravo com o colaborador. Eu te expliquei. Você não falou que entendeu? E você não foi lá e não fez do jeito que eu expliquei? Você é esse tipo de empresário? Ou então, você tem aqueles empresários que viram para a equipe e falam assim, gente, é o seguinte, todo mundo aqui pode ganhar mais. A empresa pode ficar maior e vocês ganharem muito mais se vocês venderem mais, se vocês produzirem mais. E olha, todo mundo aqui pode estar ganhando, a gente cresce junto, tá bom? Aí todo mundo, poxa, legal, tá bom. E aí ele vai embora e espera que os colaboradores performem conforme aquela expectativa de crescimento. Ele lança a ideia, ele fala que pode crescer junto, os colaboradores falam, puxa, que legal, a gente pode crescer junto, a gente pode ganhar muito mais dinheiro. Aí o empresário vai embora e fica esperando que os colaboradores dele performem, que eles trabalhem arduamente para conseguir aqueles resultados. Você é esse tipo de empresário? Ou então, os funcionários, eles tocam o terror, tem esse tipo de empresário também. O funcionário toca o terror, chega atrasado, faz a coisa mal feita, falta, não cumpre com as regras, não cumpre com os processos. E o empresário, ele não faz nada com o colaborador. E digo mais, ainda chega depois e fica reclamando do colaborador, só que ele não reclama pro colaborador, ou faz uma tomada de decisão com o colaborador. Ele reclama para a família, para os amigos, para outros empresários. Gente, mas funcionário é difícil demais. Nossa, esse povo não quer trabalhar, não. Não, nunca chega na hora. A gente ensina, a gente paga, eles não fazem as coisas que a gente manda eles fazerem. Ixi. Ou então, outro tipo de empresário, gente, eu tenho case para um monte de coisa, é muito empresário com o qual eu lido. Tem aquele empresário que é o seguinte, todo cliente dele ele dá desconto, dá todo desconto, ele sai perdendo, mas ele dá desconto. O funcionário pede para emendar feriado, só que o funcionário já está atrasado com a tarefa, não é um excelente funcionário, tem um feriado na quinta, ele pede para emendar na sexta para ele poder viajar, e o empresário vai lá e dá. Independente se vai prejudicar a empresa dele, mas ele vai lá e dá. Ele faz isso porque ele não quer se indispor. Você é esse tipo de pessoa também? E aí? Olha só. Primeiro atributo do líder é a boa comunicação. Vamos lá, será que é? Gente, é o seguinte. Uma empresa parasita, ela tem dois tipos de hospedeiro. O parasita, ele tem um hospedeiro de onde ele suga, tá? De onde ele suga tudo aquilo que ele precisa. E esses dois tipos de hospedeiros são esses dois tipos de líderes que eu acabei de citar, que se comportam dessa forma. O primeiro é o tipo egocêntrico. É aquela pessoa autocentrada. Ela não sai da operação. Ele quer fazer tudo nas minúcias. Ele quer cuidar de cada processo da operação especificamente. Ele é ultra centralizador. Tudo passa pela decisão dele, até a folhinha que caiu no chão, ele quer ir lá e também fazer a gestão daquilo. É uma pessoa que fala assim, eu sou a melhor pessoa da minha empresa, eu sou a pessoa mais qualificada da minha empresa, eu sou capaz de tudo. Eu que sou o melhor. E aí, por causa dessa mentalidade dele se colocar perto de pessoas que ele considera inferiores, ou mesmo que ele contratou por ser inferiores a ele centraliza tudo. Ele não consegue delegar. Esse é o líder super centralizador, é o egocêntrico. Por outro lado, você tem aquele líder que tem um comportamento pamonha. Não sei se vocês são de Goiânia, mas eu sou de Goiânia, a gente come pamonha. O que é a pamonha? Totalmente flexível, mole. É aquele líder super permissivo. É aquela pessoa que é largada, ele não é de delegar tarefas, ele delarga e espera que as pessoas façam aquilo.
sem que ele tenha treinado, tem uma autonomia extrema, não tem nenhum tipo de controle, não existem indicadores de processos, não foram estabelecidas metas, indicadores de desempenho e depois a verificação desses indicadores. Né? Não existe um treinamento, não existe um acompanhamento. Ele deixa porque ele não quer se indispor com o colaborador, ele não quer se indispor com o cliente. É aquela pessoa que numa relação uma com a outra, ele sempre está perdendo. Então, a empresa que é parasita, eles têm esses dois tipos de hospedeiros. O líder que é ultra centralizador, o egocêntrico, ou aquele que tem um comportamento pamonha, super mole. Tá bom, gente? Só que, diante disso, eu identifiquei um plano. Tá? Eu comecei a mentorar vários empresários e a maioria deles era um líder pamonha, tá? Ou um líder egocêntrico. Eu mesma já passei por esse processo. E aí eu comecei a traçar um plano específico para ajudar cada um deles. E eu vou te contar um pouquinho como é que eu pensei nisso, o que eu defini, como que eu criei isso. Eu não sei se você sabe, eu já fiz uma empresa, saí de 2 unidades e alcançar 2 unidades que tinham um faturamento médio mensal de 50 mil reais para uma empresa que atingiu um faturamento de 50 milhões, tá? A unidade franqueadora. E essa empresa eu acabei vendendo ela porque algumas circunstâncias me forçaram a isso, eu precisava ser feito isso e eu vou te contar como é que aconteceu isso. O que acontece? Lá em 2010, eu não sei se você é do DF, talvez você conheça melhor, existe uma rede de franquias chamada Sushi Loco, que é uma rede de franquias de restaurantes de comida japonesa, tá bom? Então eu entrei lá em 2010 para estruturar o departamento de marketing da empresa. Entrei, a gente só tinha essas 2 lojinhas com faturamento médio mensal de 50 mil reais. Isso para uma empresa, para um restaurante de comida japonesa, é basicamente o ponto de equilíbrio, ou seja, você paga as contas com isso. E eu entrei, já tinha essas 2 lojinhas e a gente estava começando a franquear essas lojas. Eu entrei nesse período de franqueamento. Então, ainda naquele ano, era 2010, eu entrei para estruturar esse departamento. Gente, eu entrei com todo o gás, eu fazia MBA na FGV em marketing, então queria aplicar essas coisas todas, né, ver como é que, tudo aquilo que eu estava aprendendo, como é que aconteceria na prática. E naquele ano, nós fomos em outubro, se eu não me engano, para a Feira de Franquias do Rio de Janeiro. Foi quando a gente estava começando a franquear para outros estados. Então, lá a gente montou um stand. Eu já participei dessa montagem do stand. Das 3 unidades franqueadas que nós vendemos, 2 quem vendeu fui eu, uma recém-entrada, né, na rede de franquias, um investimento que variava na época 250 mil até 500 mil reais, então é um investimento relativamente alto, as pessoas precisavam confiar num negócio que estava começando, e era um negócio que eu acreditava muito, eu realmente botei minha energia, minha disposição, minha confiança naquele projeto, que era incipiente, eu entrei lá para estruturar esse departamento. Na época a gente ainda tinha, dentro desse grupo, mais 2 unidades franqueadas da Subway. Então eu entendia que era atuar como franqueadora e como franqueada. E foi bem interessante essa experiência. Então, no início, ainda quando a gente tinha essas 2 lojas, a gente vendeu franquias em Brasília, elas abriram, criamos, a gente pedalava muito no início, né? Não vendia direito, fazia promoções malucas, sempre testando o negócio, porque o esquema da franquia é justamente isso, é você testar as melhores práticas para depois você ver o que funciona e você poder replicar essas práticas. Não só práticas de marketing, mas práticas de administração, práticas operacionais, enfim, práticas de gestão de forma geral, desde o investimento, de levantamento daquela unidade, até realmente depois a operação dela. E é interessante que, assim, no início, quando você está numa empresa pequena, e vários de vocês estão aí, provavelmente estão nesse momento, ou então quem teve um déficit aí na época de pandemia também está passando por esse momento, mas início de projeto a gente traz muita coisa para a gente precisa operar mais na frente fazendo as coisas. E eu era essa pessoa, eu era gerente de marketing na época. E aí eu ficava lá de 8 da manhã até meia-noite, porque a gente não tinha dinheiro. Como que funciona numa rede de franquias? A gente tem o que se chama de fundo de propaganda. O fundo de propaganda é uma grande vaquinha feito entre as unidades franqueadas, em que eles pegam um percentual do valor do faturamento deles e mandam para a franqueadora, e a franqueadora ela pega esse dinheiro, junta e faz a gestão para fazer o marketing das unidades franqueadas, marketing da rede. E existem políticas de investimento desse dinheiro. Só que poucas unidades com pouco faturamento é pouco dinheiro. E eu não tinha tanto dinheiro assim para fazer as ações. Então, mas eu queria ver aquelas ações acontecendo, eu queria ver as coisas na rua, eu tinha uma garra muito grande para fazer história.
né? Era uma oportunidade muito interessante. Então, eu ficava de 8 da manhã até meia-noite. Na época, a gente trabalhava muito com ações dentro das lojas. Eu fazia móveis. O que é móvel? Aquela arte, né? Aquela peça publicitária que fica pendurada. Aquilo chamava a atenção das pessoas, era uma forma de comunicar. Então, eu pagava ou muitos reais para ser feito na gráfica, eu mandava fazer ele em papéis, que era a minha segunda alternativa barata, eu recortava, pegava cola e spray, pregava os negocinhos e fazia isso para toda a rede, saía pendurando depois. E uma pessoa fazendo tudo, precisava de muito tempo. Então, eu ralei mesmo, ralei para fazer história. Nossa, foi bem interessante, foi bem doído em várias circunstâncias, né? Mas também foi muito gratificante, porque em 2013, depois de 3 anos que eu tinha entrado, a gente já estava com muitas lojas franqueadas, não só no DF, mas também em outros estados, com abertura, uma equipe muito superior. Eu já estava com uma equipe de marketing, eu entrei lá para gerenciar a mim mesmo, gerente de marketing que gerenciava a si mesmo, mas eu já estava com a minha equipe. E aí estava um crescimento tão grande, a gente estava com essas 2 unidades franqueadas e tinham 2 sócios que permanecem até hoje, e eu já tinha uma autonomia, um poder para falar com eles, né, muito grande. Eu falei assim, olha, as unidades próprias, elas são o espelho da nossa franqueadora, elas são espelho. Nós precisamos ter pessoas dedicadas exclusivamente para essas operações, onde a gente vai testar os novos produtos, onde a gente vai testar novas práticas, onde a gente vai testar novas políticas. Porque não adianta nada eu começar a fazer várias ações de marketing, atrair um monte de pessoas, e aí elas vêm até a empresa e têm uma experiência péssima. O atendimento foi uma droga, o produto está fora do padrão, demorou, vem troco errado, o garçom é mal educado, não adianta. De que adianta eu fazer toda uma estratégia de marketing, atrair os clientes e fazer ações de super engajamento e eles terem uma experiência horrível? Então, eu comecei a me intrometer em outras áreas, né? Intrometia mesmo, enfim, porque eu queria que o cliente tivesse uma experiência maravilhosa. A minha visão era mais sistêmica, mais holística. E lá em 2013, eles começaram a perceber, diante das demandas, os problemas que eu vi. Eu falava assim, olha, para eu chegar em determinada meta de experiência, eu preciso que algumas coisas sejam cumpridas, e elas não dependem exclusivamente de mim. Eu preciso que a operação funcione, eu preciso que a gestão funcione. E eles foram percebendo que eu estava certa nas minhas colocações, embora eu não tivesse tanta experiência assim antes, né? E aí começaram a perceber que eles precisavam de uma pessoa que fizesse a gestão de tudo, tanto a gestão da franqueadora, por serem pessoas extremamente empreendedoras, focadas na expansão, não tinham tanta organização. Eu estava ali na área de marketing, atraindo muita gente, fazendo várias ações bacanas, mas não tinha uma operação tão estruturada. E aí falaram, não, a gente precisa de uma pessoa aqui dentro para fazer a gestão disso tudo, colocar sócios operadores nas nossas unidades próprias. E aí começaram a pesquisar pessoas fora da franqueadora. Começaram a ver gente que já tinha uma experiência grande de gestão em outras empresas e tudo mais, e tiveram vários feedbacks dessas pessoas, né? Teve gente que não estava disponível, o Prolabore inicial não seria tão interessante, enfim, por uma série de razões acabou que não foi dando certo de chamar essas pessoas, até que eles olharam para mim e me viram como uma alternativa. Então, lá em 2013, eles me convidaram para ser CEO e sócia da rede de franquias da franqueadora, né? E aí eu me tornei sócia da rede de franquias Sushi Louco, com uma participação, e confesso para vocês que eu fiquei com muito medo. Muito medo. Era uma experiência totalmente nova, uma responsabilidade gigantesca, e ainda assim eu topei. Topei mesmo, e aí tinha um fator que também, entre aspas, depunha contra mim, no sentido que poderia afetar a minha credibilidade, que era eu ter um relacionamento pessoal com um dos sócios. Então, não obstante eu ser muito jovem, inexperiente em gestão, eu tinha um relacionamento pessoal que podia depor contra a credibilidade do meu trabalho. Será que eu era eficiente? Será que eu estava naquele cargo porque eu era boa o suficiente ou porque eu tinha privilégios, né? E isso foi bem interessante também, porque eu precisei falar menos, não provar para as pessoas pelas minhas palavras a minha competência, mas pelos meus resultados. E eu consegui de uma forma bem interessante, porque com o tempo, né,
os próprios resultados foram falando por mim. Dali 2 anos, a gente estava com 46 lojas em 8 estados e faturamento de 50 milhões. Para alguém que começou uma operação com 2 unidades, né, com 2 lojinhas e faturamento de 50 mil, foi um crescimento muito expressivo. Então, isso não se faz com privilégio, se fez realmente com um trabalho duro. E me ajudou a crescer muito como pessoa. Até nesse ínterim, assim, eu trabalhava demais. E é engraçado que teve um tempo que eu tive um problema na coluna de hérnia de disco, na L4, L5. Quem tem esse problema sabe que é terrível, né? Gente, foi tenso, porque eu tive problemas assim Teve uma época que eu precisei fazer um tratamento e eu desmaiei de dor, né? Tive que ser levada de SAMU para o hospital, às pressas, para poder fazer um procedimento. Tomava remédio tarja preta, fui levado de ambulância de Brasília para Goiânia nessa época. Então, assim, eu sofri muito tempo. Quem me acompanha de perto viu que eu sentia dores terríveis. E para vocês terem uma ideia, até alguns amigos meus, às vezes me visitavam lá no escritório, eles me viam trabalhando de pé, com uma cinta que eu arrumei, uma cinta de academia, para ver se descomprimia a minha coluna, e eu trabalhando de pé no computador. Independente da minha dor, porque não tinha remédio que tirava a dor. E por que eu fazia isso? Porque eu tinha consciência que quando você tem 46 lojas em 8 estados, 500 colaboradores trabalhando para você de forma indireta, e você sendo responsável por todas essas vidas e essas famílias, é um propósito grande o suficiente para fazer você superar suas próprias limitações. Então, com isso, assim, eu percebi que isso valia a pena, né? Isso realmente valia a pena. Valia a pena eu me superar, valia a pena eu acordar e estar ali. Aquelas pessoas, elas confiavam em mim, elas se inspiravam em mim. E uma outra coisa que eu achei bem bonito foi quando até eu saí, a gente foi fazer uma comemoração, né? Que aconteceu nessa época da saída? Aí depois, lá em 2016, eu e um dos sócios, nós terminamos nosso relacionamento pessoal e ficou insustentável para mim ficar na empresa, não fazia mais sentido estar junto, essa mistura, né? Até o pessoal, aí eu decidi sair. 3 vezes eu decidi sair, na primeira eu decidi sair, eles me pediram para ficar. Na segunda vez eu falei que ia sair de novo, eles me pediram para ficar. Na terceira vez eu achei insustentável, não dava mais para ter um relacionamento pessoal e profissional juntos, e aí eu saí. Eu me vi assim, foi nesse sentido que eu me vi obrigada a vender a minha parte da empresa, não fazia mais sentido eu estar lá. E muita gente me chamou de doida, de maluca. Poxa, um negócio super promissor, você tocou isso, né? Uma coisa maravilhosa. E você vai fazer isso mesmo? Falei, vou. Se eu fiz uma vez, eu faço outras, né? Então, e realmente a gente aprende, é tipo academia, depois que ou andar de bicicleta, você faz de novo. Como um Donald Trump, se ele faliu uma vez, ele reergue novamente. Então, a gente pode fazer isso outras vezes. Existem princípios e metodologias que podem ser seguidas para você alavancar um novo negócio, né? E, enfim, então, diante disso, eu decidi vender a minha parte da empresa. Vendi. Foi muito doido o que aconteceu depois, porque depois que eu vendi, eu gastei parte do dinheiro de forma louca, descomedida, absurda. Outra parte, eu investi em vários negócios, fiz investimentos loucos mesmo, assim, de investimentos financeiros, em oportunidades, em marketing multinível. Eu investi para conhecer, eu investi em outra empresa, e eu também investi muito na minha educação. Eu fui em muitos cursos de gestão de pessoas. Em um ano, eu creio que eu gastei 50 mil em um ano numa latada, quase 100 mil em 2. Eu preciso até fazer essas contas certinho. Só em cursos de gestão de pessoas, só para vocês terem uma ideia. Então, investi demais nisso. E ao mesmo tempo, eu também comecei a fazer... eu me associei a um casal de amigos, né, para fazer uma sociedade numa empresa de marketing. Só que, como eu já vinha de uma experiência muito grande com empresa, tendo esse background grandão ali no Sushi Louco, de lidar com 500 pessoas, faturamento de 50 milhões, eram das pessoas que eram ainda inexperientes no mercado. Embora a gente tivesse ali uma amizade muito grande, o nosso
propósito não era igual e a nossa velocidade não era igual. E isso foi também muito legal de entender, que hoje uma política minha é que eu faço amigos nos negócios, mas eu não gosto mais de fazer tantos negócios com os amigos, porque eu quase perdi a minha amizade com eles. Não acontece com todo mundo, não é assim com todo mundo, essa é a minha experiência, é o que eu decidi para minha vida, com base na minha experiência. Mas foi muito legal porque eu aprendi inclusive, a deixar para trás algumas diferenças, né, a como lidar com as pessoas, principalmente quando você tem um relacionamento muito próximo. Eu lido com muitas empresas familiares, é um desafio muito grande quando você tem uma proximidade muito grande com quem você faz negócios. E era muito discrepante isso, eu acabava carregando muito, né, a boa parte desse projeto. E ao longo desse processo, eu também tive um desenvolvimento pessoal muito grande, eu conheci a Deus, né, tem gente que não conhece ou não vê dessa forma, então para mim também, a minha experiência pessoal foi muito legal, é um momento muito marcante, é indissociável na minha vida, quando eu conheci a Deus, e isso me tornou uma pessoa melhor também. E ao mesmo tempo, na minha vida profissional, eu comecei a me associar a outras pessoas, comecei a focar. E em 2016 eu abri essa empresa de marketing e saí dela. E eu nem conto para vocês, depois que eu saí do Sushi Louco, eu ainda tentei trabalhar em uma outra empresa como empregada. E eu vou falar, quando você tem uma empresa, depois que você sai, você trabalhar para outra pessoa, pelo menos para mim foi muito difícil, é insustentável. Eu entrei numa rede de franquias de centros de beleza estética chamada Posé, que inclusive hoje se tornou 2 marcas diferentes, como gerente de vendas, para trabalhar a venda de franquia. Só que quando eu entrei para trabalhar como gerente de vendas, gente, não tem jeito. Já com uma visão de gestão de negócio, eu já fui para entender o negócio. Falei, beleza, para eu vender uma franquia, eu preciso entender o que eu estou vendendo, né? Então, vamos ver o que eu estou vendendo. E aí eu fui conhecer a operação. Eu falei assim, não, então vamos conhecer o marketing, vamos conhecer a operação, a gestão financeira, deixa eu entender os processos. E aí, quando a gente vai conhecer dos processos, rapidamente eu vi várias falhas de processos, porque depois que você faz gestão de unidade de alimentação, eu falo que até... eu falo muito para os meninos, né? Falo, gente, a gente decidiu franquear o poderoso chefão das franquias, né? Que é franquear restaurante japonês, mexendo com sushi, mexendo com peixe cru e tudo mais. Isso é muito difícil de você alavancar, de você replicar, padronizar e replicar. Então, rapidamente, eu vejo alguns problemas de padronização e de processos. Então, eu durei pouco tempo lá também. Aí foi quando eu abri essa empresa de marketing com os meus amigos, fiz as minhas loucuras, investi 50 mil na minha capacitação, investi em outras coisas, torrei dinheiro. Foi uma coisa muito doida. Até que, em 2017, eu decidi abrir um negócio sozinha. Falei assim, eu vou fazer a coisa que eu tenho mais medo, que é abrir um negócio sozinha. Sem ajuda de ninguém. Vou abrir sem sociedade. E foi quando eu abri a BIS. Em julho de 2017, eu abri formalmente a BIS. E fui, nesse período, testar tudo aquilo que eu tinha aprendido nos meus cursos de gestão de pessoas, nos cursos de desenvolvimento pessoal, vários cursos de gestão estratégica de negócios, enfim, vários e vários cursos. E fui testar, associado à minha experiência prévia, tá bom? E aí, quando eu abri, eu percebi que o negócio dava resultado. Eu comecei a prestar serviço, por exemplo, para uma empresa aqui de academias, a Companhia Atlética. Comecei a pegar alguns clientes que queriam fazer transição de carreira, ir para o empreendedorismo, e a coisa funcionava. O pessoal começou a empreender e dá muito certo. Comecei a mentorear outros empresários e a coisa funciona mesmo, utilizando algumas técnicas que potencializaram a minha experiência prévia. E aí eu peguei e falei assim, esse negócio funciona, eu preciso criar uma forma de alavancar, expandir isso, tá bom? Nesse ínterim, nessa coisa toda, nessa zona toda profissional, eu recebi uma proposta para participar dos 300. E foi bem engraçado, porque quando eu conheci os 300, que é um grupo de network empresarial, quando eu fui na reunião para conhecer o projeto deles, tinha o Euro é o sócio fundador. Eu virei pro Euro, ele veio, tava doido, ele já conhecia a minha história, ele me queria lá dentro como cliente, ele veio me chamar para conversar. Eu falei assim, Euro, que demais o seu projeto, só que eu tenho que ser ética com você, eu tenho que te falar uma coisa real. Eu tô fazendo a mesma coisa que você. Eu tô desenvolvendo um projeto de ajuda de empresários e é igual o seu. E a gente vai ser concorrente.
E aí ele virou para mim e falou assim, não, a gente não vai ser concorrente, a gente vai ser parceiro. Vem conversar comigo que a gente vai ser parceiro, a gente vai fazer isso juntos. E eu olhei para ele e falei, tá. E aí ele tentou me puxar como cliente. Eu falei, olha, eu vou te falar um negócio. Depois que eu saí de Sushi Louco, depois que eu passei por uma série de questões ao longo da minha vida, depois que eu passei por tudo isso, eu me associei com pessoas que diziam saber o que não sabiam, e acabou que eu precisei ensiná-las a fazer aquilo que elas precisavam fazer, e não era isso que eu esperava. Eu me associei com pessoas que, enfim, dentro da minha história, eu cheguei a perder carro, perder patrimônio, inclusive lá atrás, enquanto eu estava no Sushi Louco, eu fiz investimento numa unidade franqueada de frozen yogurt, fali, perdi um apartamento, então eu sei o que é falir, eu sei o que é ficar super endividada, eu sei o que é isso. Eu me associei com pessoas que me prometeram performance, se venderam e não entregaram a performance, também perdi um carro. Então, eu não quero mais estar perto de pessoas que dizem ser o que não são, que não trazem resultados efetivos. Eu não quero mais isso. E será que as pessoas que estão nesses grupos, elas vão trazer esses resultados? Eu não quero. Aí ele virou, ele diz até hoje, que ele fala assim, que olhou para mim e falou assim, ela não quer ser liderada, ela quer liderar. Aí ele virou e falou assim, Camila, vem coordenar um grupo? Falei, topo a experiência. Isso eu topo. Vou ser remunerada por isso? Eu topo. Dentro da BIS, fazia sentido eu estar perto daquelas pessoas, eu queria estar perto de outros empresários. Falei, faz sentido para mim, isso pode ser um cliente meu. E eu comecei a coordenar um grupo em 2019, ano passado. Coordenei um grupo. Um mês depois, já estava coordenando mais 2 grupos. 2 meses dali, eu recebi uma proposta de sociedade nos 300. Tá? Foi tudo muito rápido. É muito, assim, é muito comum, né? Acabou, assim, eu chegar num lugar, realmente trazer uma energia, trazer uma percepção de gestão estratégica de negócios e as pessoas acabarem vendo em mim uma potencial parceira. E aí, dali, eu recebi essa proposta de sociedade, negociei por um bom tempo essa proposta de sociedade. Então, eu tenho a BIS, né? Já tenho a BIS, tenho os 300. Nessa proposta de sociedade, nós fizemos uma compra de 50%. Eu comprei 50% dos 300, tenho direito a 50% dos 300, e também o euro tem direito a 50% da BIS. Então, para vocês verem, né? Eu entrei lá como uma coordenadora, era para ser uma cliente, em menos de 6 meses eu já me tornei sócia de um negócio. E também se tornou uma unidade, já tem um sistema de franquias, a gente já tem uma franquia em Goiânia, e eu também estou ajudando a implantar, estou ajudando a expandir, e hoje a gente está com centenas de empresários, tanto aqui no DF, somados também com os de Goiânia. Gente, é assim, é uma história um pouco resumida. Se eu for contar todos os pormenores, eu espero ter oportunidade de contar para vocês. Algumas pessoas já ouviram. E é uma história, assim, essa é a minha história, né? Cheia de altos e baixos, de fracassos e vitórias. Mas é uma história real. É a história que eu tenho para contar para vocês. E o que eu quero dizer para vocês em relação a todo aquele início do hospedeiro, que é o líder pamonha, que tem um comportamento pamonha ou comportamento egocêntrico. Como que você precisa resolver isso? Gente, a primeira coisa que eu e você precisamos saber é que a gente tem que deixar de ser um empregado com CNPJ. O que isso quer dizer? Se você é o melhor profissional da sua empresa, operacionalmente falando, se você é a melhor pessoa, que faz a melhor entrega, meu amigo, e não existe ninguém igual a você, talvez você seja um péssimo gestor ou um péssimo líder. Deixa eu te explicar o que eu estou dizendo. Você e eu temos uma capacidade operacional limitada. A gente só consegue fazer uma quantidade de coisas por uma determinada quantidade de tempo, com uma quantidade de energia. Esses 3 recursos são limitados. Tempo, energia e dinheiro. Tudo isso é limitado. E se você for ficar fazendo a parte operacional, imagina que a sua empresa é um avião. Se você está lá servindo cafezinho e lanche para os passageiros, quem é que está lá na cabine pilotando? Quem é que está direcionando a empresa? Quem é que está fazendo isso? Se as pessoas, os seus clientes só querem você, quem é que está fazendo a gestão? Definindo as posições estratégicas. Qual os mercados que você vai ganhar, que estratégias de marketing você vai desenvolver, que novos produtos ou serviços você vai desenvolver para atender aqueles clientes, se a sua precificação está adequada, quem é que está fazendo isso?
Então, eu e você precisamos deixar de ser empregados com CNPJ. Se você é um funcionário excelente, talvez você seja um péssimo gestor. Não cabe a você ser esse excelente profissional, mas treinar pessoas para serem muito melhores que você. Muito, muito melhores. Entende? Então, essa é a primeira coisa que você precisa ter. Deixar de ser um empregado com CNPJ. A segunda coisa que a gente precisa lembrar é ter a ajuda de pessoas. As pessoas, o que habitualmente se faz? Muitos empresários fazem. Não, eu vou estabelecer o processo padrão da minha empresa, eu vou definir como é que a coisa vai acontecer, contrato pessoas, treino pessoas para que elas executem da forma como eu quero que elas executem. De forma geral, a gente pensa nisso. Parcialmente correto esse tipo de pensamento. A ideia não é você contratar pessoas para estarem abaixo de você para fazerem o que você quer que elas façam. É contratar pessoas para que elas te digam o que é que precisa ser feito para alcançar a meta que você traçou. Meu amigo, se você é a pessoa mais capaz da sua empresa, se você é a pessoa que é excelente, a sua empresa só vai crescer até onde você consegue ir. Agora, se você quer criar um negócio que é maior que você, que é independente de você, você precisa de outras pessoas te dizendo o que é que precisa ser feito. Por exemplo, eu sou muito boa em marketing estratégico, estratégia de negócio. Precificação, canais, produtos e serviços, estratégias de forma geral. Agora, especificamente, termos de marketing digital, tráfego e tudo mais, não sei, não sou especialista nisso. Mas eu tenho uma equipe que me diz exatamente o que eu preciso fazer para que eu alcance as metas, alcance a minha visão que eu tracei, com base nessas questões que eles sabem. Eu não contrato eles para dizer a eles o que é que eles têm que fazer. Eu dou a meta para eles e eles me dizem o que eu tenho que fazer. E nós juntos somamos nossos esforços. Entende? Então, por exemplo, eu já tive uma experiência de ter lá, até no Sushi Louco na época, vamos contratar uma pessoa. Fazemos um processo seletivo, encontramos um perfil maravilhoso. O cara era infinitamente superior ao que a gente estava buscando. A gente não tinha um cargo na empresa para ele. Sabe o que a gente fez? A gente botou o cara para dentro, criamos um cargo para que ele estivesse dentro da empresa. O cargo se chamava trainee. E esse cara com experiência top, superior a tudo que a gente tinha imaginado, foi quem ajudou a estabelecer vários processos operacionais dentro da empresa e hoje se tornou um dos sócios. Muito do que nós crescemos se deve ao fato de ele estar dentro. Então não fui eu que disse a ele o que ele devia fazer. Ele me disse o que eu precisava fazer. Para dar o suporte para ele fazer o que ele precisava fazer. A grande sacada está em você estar perto de pessoas muito melhores do que você. Muito, muito melhores. Eu e você precisamos desesperadamente da ajuda dessas pessoas. Entende? Você não é excelente em tudo, não existe especialidade em tudo, você não é especialista em tudo, tá bom? E para isso, para você ter essas pessoas excelentes, é necessário que você tenha liderança, saiba liderar. Você não pode ser egocêntrico, você não pode ter um comportamento pamonha. Você não pode estar em nenhum desses extremos. Existem situações em que a autoridade ela é necessária. Existem situações em que uma tolerância maior ela é necessária. Ela é aplicável, faz sentido. Situações circunstanciais. Mas é necessário que eu e você saibamos liderar pessoas. E uma liderança que inspire pessoas. Que façam com que elas façam as coisas porque elas querem, não porque nós estamos mandando. Entende? Uma pessoa que concorda contra a sua vontade, ela continua com a mesma opinião. Você pode até fazer com que a pessoa faça aquilo que ela não quer, mas isso não vai mudar a opinião dela. Ela pode fazer por obediência, mas se você virar as costas, ela vai voltar ao que ela estava fazendo antes. Que talvez seja o que muitos aqui estão passando. Por isso que talvez precise de muito autoritarismo, ou então acaba sendo permissivo demais. Mas a ideia não é essa. É você se tornar o tipo de líder que inspira pessoas e façam que elas queiram te seguir. E elas vão te seguir não é pelo que você fala, é pelo seu exemplo. E as suas palavras também inspiram. São palavras que vêm acompanhadas das atitudes correspondentes ao que você diz. Entende? Isso é ser um líder inspirador. E mais do que isso, é um líder que desenvolve pessoas. A liderança, ela pressupõe você desenvolver essas pessoas. Porque as pessoas, elas vão chegar com habilidades, com competências, com coisas muito boas
muito boas. Só que como que elas vão aplicar no negócio? O negócio é teu. Você é o maestro, você é o piloto, você é o treinador, o técnico desse time. É você. Você deve saber onde colocar as pessoas. É você, de acordo com as habilidades e atitudes que elas têm, as competências que elas têm. Agora, se você não sabe fazer isso, quem é que sabe? Quantas empresas, gente, eu chego que o líder não é o dono? O líder pode ser um gerente, o líder pode ser até o estagiário. Você pode estar dizendo uma coisa, o estagiário diz outra, o pessoal segue o estagiário. Perfeitamente possível, porque a pessoa tem mais liderança que você. Entende? Então, se você quer realmente fazer um negócio diferente, é crucial estabelecer uma posição de líder. Agora, olha que engraçado. Muitos de nós ficam querendo que as pessoas elas tenham uma performance muito boas operacionalmente falando, porque eu e você somos muito bons operacionalmente. Sermos muito bons operacionalmente nada mais significa que nós somos excelentes funcionários. Excelentes funcionários. Maravilhosos. E a gente quer que eles tenham essa mesma performance. Mas nós não sabemos liderar essas pessoas para ensiná-las, treiná-las, capacitá-las para que elas sejam excelentes funcionários. Isso é muito injusto. Você exigir uma performance dela como funcionário se você não tem uma performance como líder. Entende? Como é que você tem coragem ou pode exigir das pessoas aquilo que você nem está disposto ou não sabe como fazer? Que ela exerça o papel dela se você não está exercendo o seu. Então é crucial isso. É indispensável isso. Indispensável. Ninguém mais vai poder ser o líder da sua empresa a não ser você, caso você queira que ela vá para onde você quer que ela vá. Agora, se você está disposto a perder essa liderança e que a empresa seja conduzida para um lugar onde você não quer, tudo bem, você pode se eximir dessa responsabilidade e transferir para outra pessoa. Aí pode ser o estagiário, pode ser qualquer outra pessoa. Mas eu presumo que você não quer isso. Né? Então é necessário, é nossa responsabilidade assumir isso, assumir esse poder. O poder, ele traz consigo a responsabilidade de desenvolver pessoas, capacitar pessoas, tá bom? E saber os momentos também onde você precisa ser mais autoritário. Não, vai ser feito dessa forma. Esse momento de crise, ele demonstrou muito isso. Nossa, como demonstrou isso? Existiam momentos que, olha, vai ser assim, vai ser assado e ponto. Ponto. Senão o barco vai afundar. Senão esse avião vai cair. Né? Outros momentos que foi tanta situação que você precisava ser um pouco mais tolerante com as pessoas. Porque elas estavam realmente abaladas. E você precisava estar ali. E a liderança ela é tão interessante que 50% do seu trabalho de liderança deve ser de autoliderança. É você dizer a si mesmo, não vou desistir hoje eu vou levantar. Como é que você vai motivar pessoas se você não motivar a si mesmo? Como é que você vai inspirar pessoas se você não inspirar a si mesmo? Como é que você vai convencer e persuadir pessoas a fazer aquilo que você quer que elas façam se você não fizer isso com você primeiro? 50% do seu tempo e da sua energia, dos seus recursos devem ser dedicados à sua autoliderança, com seu próprio crescimento, porque você sendo uma pessoa maior, você consegue superar desafios que vão vir, e aí você consegue passar adiante e ainda trazer um monte de pessoas com você. Entende a diferença? É esse o momento. É esse o momento. Para você fazer um 2021 diferente, é necessário você desenvolver esse atributo e ele é indispensável. Eu estou reforçando ele várias vezes para ver se, de alguma forma, você compreende o peso que isso possui. O peso que isso possui. E foi tão interessante que esse mesmo colaborador que virou sócio do Sushi Louco, ele tinha uma experiência em várias franquias. Maravilhosa a experiência dele. E ele, na festinha final, ele virou para mim e falou assim, Camila, eu já tive muitos chefes, mas líder eu tive uma. E foi muito gratificante, porque é uma pessoa mais velha e mais experiente do que eu. Você entende? Eu não precisava ser excelente operacionalmente, eu não sei fazer sushi. Até hoje eu não sei fazer sushi. Mas eu sabia estimular as pessoas, eu sabia desenvolver pessoas, eu sabia fazer com que pessoas crescessem. E, de fato, lá atrás, naquele exemplo que eu dei, quando a gente fala assim, ó, o crescimento da empresa depende do crescimento de vocês, não é simplesmente falar, e aí, galera, uma motivação, uhul. Não. É desenvolver de forma consciente cada uma dessas pessoas, apresentando para elas os recursos que elas precisam, é servir, prover essas pessoas dos recursos que elas precisam para que elas façam aquilo que elas precisam fazer. O meu e o seu trabalho é prover essas pessoas, servir pessoas, para que elas deem o máximo delas. Entende? Convencê-las a querer isso. Como é que você faz isso? Liderança. Mais do que isso, liderar, quando a gente fala liderar, tem a ver com essa questão de autoliderança, tem a ver com a questão emocional, mas também tem uma parte técnica.
uma parte cognitiva, uma parte racional, né? A gente trabalha tanto com a parte emocional quanto com a parte racional. Então, primeira coisa, você sabe qual é o perfil certo da sua empresa? Das pessoas que têm que trabalhar em cada uma das áreas? Se você não souber, quem é que sabe? Tem os processos seletivos tradicionais, né? Manda o currículo, analisa o currículo, chama para entrevista, gostei de você, não gostei de você, contrato ou não contrato. Isso não é um processo seletivo. Isso não é um processo seletivo. Qual é o perfil certo para sua empresa? Conhecimentos, habilidades, atitudes, valores ou caráter dessa pessoa. Para cada uma das áreas. Você sabe onde recrutar essas pessoas? Você sabe como selecionar? É necessário saber selecionar. Como você identifica que a pessoa possui as habilidades que você quer que ela tenha? Você sabe treinar, depois que essas pessoas estão lá dentro da sua empresa, você consegue treiná-las nos processos que precisam ser feitos? Existe processo? Você consegue motivar, porque existe o dia. Eu e você somos pessoas, a gente sabe que tem dia que a gente não quer levantar da cama. Não quero, não estou cansado, não quero. Mas por que eu vou fazer isso? Você consegue dar essa resposta para o colaborador? Ele precisa dessa resposta. Em quem ele vai se espelhar? Você consegue corrigir, dar feedbacks, mas não é um feedback que vai oprimir ele, vai botar ele para baixo, mas é um feedback que vai corrigir ele, botar ele no lugar certo. Fazer aquilo que você quer que ele faça. Você sabe o momento de promover pessoas? Sabe? Não, agora é o momento de promover. Tem um monte de gente. Eu cometi esse erro várias vezes. Chamar um monte de gente para sócio, que não era para ser sócio. Não era para ser sócio. Aquele perfil era para ser meu colaborador. Você sabe identificar quem deve estar do seu lado como parceiro, quem deve ser seu sócio, quem deve ser seu prestador de serviço? Existem perfis corretos, de acordo com a sua empresa, de acordo com o perfil que a tua empresa exige. Você sabe como demitir pessoas? Como e quando? Existem formas de você identificar isso. Existe uma matriz para isso, de análise. Você consegue fazer isso. Olha, mais do que isso, a gente também precisa, depois de todo esse processo de gestão de pessoas, a gente precisa definir objetivos e metas para cada um dos processos. Né? Você precisa saber quando que ele vai ser feito, quais as ações para chegar em cada uma dessas metas. Quais são os recursos necessários para que aquelas metas sejam atingidas? Recursos materiais, de treinamento, de capacitação. Você também precisa acompanhar os resultados. Tudo isso está dentro de gestão de pessoas. Entende? Então, você tem feito isso? Você consegue fazer isso hoje? Isso é necessário. Isso é necessário para você poder fazer uma gestão diferente. Muitos de nós estamos aqui fazendo uma gestão extremamente amadora, nós somos empregados das nossas empresas, e a gente está querendo exigir dos outros uma performance que a gente nem sabe como eles devem fazer, nem sei que meta tem, nem sei como treinar essas pessoas, replicar processo, porque nem processo eu tenho. Sabe outra forma de você conseguir reestruturar a tua empresa, fazer um negócio que realmente funcione e seja escalável, alavancável? Gente, existe um provérbio judeu que é muito legal, que fala o seguinte: na ausência dos bois, o celeiro fica vazio, mas com a presença do boi, com a força do boi, o celeiro fica cheio. O que é o boi? Isso a gente está falando de uma sociedade agrária, né, que usava o boi ali para fazer as colheitas. O boi é um instrumento, no caso um animal, que aumenta a performance infinitamente em relação ao homem. Infinitamente não, algumas vezes mais em relação ao homem. Porque se o homem for colher, ele tem uma performance, ele consegue um tanto, agora com a força do boi consegue muito mais. O que é o boi nos nossos negócios? Ferramentas, tecnologia. Então, como que a gente aumenta a performance? Ao invés de você fazer cada um dos processos manualmente, você, empresário ou empresária, você usa recursos, ferramentas para fazer isso. Entende? Várias ferramentas de automação. Isso é necessário. Ferramentas de automação em gestão financeira. Gestão financeira, embora se use planilha de Excel, tem muitas ferramentas baratas, ferramentas acessíveis, que vão trazer relatórios de gestão. Não existe gestão sem dados. Não existe. Nossa, Camila, por que você fala isso? Observe as grandes empresas do mundo, são empresas de dados. Todo mundo está coletando dados. Nós temos a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, dada a importância dos nossos dados. Porque por meio dos dados nós conseguimos prever comportamentos, não só comportamentos de pessoas, mas comportamentos da sua empresa. Você consegue analisar sazonalidade, você consegue antever, prever lá na frente. Puxa, tem uma tendência de queda. Você vai definir o que você vai fazer naquele momento de queda antes dela chegar.
Como que eu sei qual que é a performance da minha empresa? Eu sei, por exemplo, em alimentação isso é muito comum, principalmente alimentação de lazer. Eu sei que à noite tem uma performance melhor do que o almoço, porque é uma atividade de lazer, as pessoas não almoçam mais em self-service, coisas rápidas, então eles utilizam como atividade de lazer. Primeira quinzena melhor do que a segunda quinzena, por quê? Porque as pessoas receberam salários, as pessoas vão gastar, né? Existem meses que a performance é muito mais alta, meses frios era uma performance mais baixa, porque nos meses frios as pessoas não querem comidas frias, elas querem comidas mais quentes. O que é que eu vou fazer sabendo disso? Mas eu só vou fazer alguma coisa a respeito disso se eu tiver esses dados. E como é que eu tenho esses dados? Passando por eles? Não. Ferramentas. Ferramentas que automatizam tudo isso para você. Então você tem ferramentas de gestão financeira, de gestão de marketing. É necessário que você use ferramentas para expansão, ou utilize a tecnologia ao seu favor. Camila, eu não sou tão familiarizado com isso e tudo mais. Não sei. Gente, existem pessoas. Por isso que nós precisamos de pessoas que nos ensinem, nos instruam, ou elas façam isso por nós. Entende a importância das pessoas? Você não vai saber tudo, e não é sua função saber tudo. Não é mesmo. Não coloque esse peso em cima de você. Saiba o que você precisa saber. É isso que você precisa saber. Você precisa deixar seu empregado com CNPJ, você precisa ter a ajuda de pessoas, ter essas duas consciências, que você precisa sair de ser empregado, você precisa de ajuda de pessoas, mas para você ter ajuda de pessoas, você precisa saber liderar essas pessoas, precisa desenvolver sua liderança, você precisa saber gestão de pessoas, e aí você usa ferramentas para expansão. E depois que eu abri a Biz e eu comecei a fazer vários trabalhos com várias pessoas, eu percebi que no desenvolvimento emocional dessas pessoas, desenvolvimento de liderança, de gestão de pessoas, poxa, as pessoas elas não tinham mais medo. Você e eu sabemos que, por exemplo, no dia que a gente está deprimido, nossa performance cai. Se eu tenho medo de algo ou de alguém, eu não consigo fazer uma boa negociação, não sei cobrar o preço certo. Não sei. Não sei. Se eu me vejo como uma qualidade inferior, e eu tô falando de autoimagem, não tô falando que você... Quantas empresas eu vejo que são extremamente competentes, profissionais que fazem entregas maravilhosas, mas cobram um precinho desse tamanhozinho. O problema não tá na competência, tá na autoimagem. Então, trabalhando a autoimagem, comecei a fazer esse trabalho e tudo mais. Eu percebi que eram pessoas mais resilientes, mais ousadas, começaram a avançar mais, de forma mais assertiva, fizeram negociações melhores. No entanto, elas continuavam errando muito, muito. E eu observei esse movimento, eu falei, só isso não é suficiente, só a parte emocional não é suficiente. É necessário também uma parte técnica, uma visão técnica de gestão de negócios. Então, você precisa ter visão estratégica de negócios, precisa compreender de gestão estratégica de negócios. Legal, você imagina, você conseguiu ali arregimentar, criar, formar uma equipe maravilhosa. Você conseguiu formar essa equipe. Agora, para onde você vai levar eles? Com quais estratégias de negócios? Como que você vai conduzir? Qual é exatamente a estratégia que você quer colocar essa equipe para te ajudar a seguir? Como que eles vão trabalhar? Para onde é que exatamente vocês estão indo? Você tem uma estrutura base, por exemplo, old school, né? Missão, visão e valores. São conceitos subestimados, mas cruciais para a formação de negócio, para você conseguir criar uma equipe coesa. Tem gente que não sabe fazer isso. Você consegue definir isso com clareza e comunicar e fazer o uso adequado desses recursos e instrumentos de gestão? Você identifica um propósito para trazer para a sua equipe uma visão instigante de negócio? Você consegue fazer isso? Porque as pessoas realmente boas, pessoas boas para trabalhar contigo, ou então que vão dar o sangue delas, o suor delas, essas pessoas que são maravilhosas e vão ajudar você a crescer o seu negócio, dinheiro é um motivador muito bom, mas não é o único, ele é um motivador voo de galinha. Enquanto tem dinheiro, tá bom, mas acabou o dinheiro, a pessoa cai a performance. Mas você tem uma visão instigante, uma visão que fala assim, legal, eu não tenho tudo isso para te dar ainda, mas eu te asseguro que você vai construir um negócio maior do que você vai crescer, e existem sim os ganhos, não só financeiros, mas ganhos de qualidade de vida, em que você vai ter muito mais tempo, você vai trabalhar num negócio que realmente faça sentido para você. Você tem essa visão instigante de negócio? Só para citar um exemplo, o Steve Jobs, ele ligou para o John Sculley. John Sculley era o CEO da Pepsi.
Era um cara muito tranquilo financeiramente, já tinha chegado no ápice de uma carreira, CEO da Pepsi. Ele não tinha nenhum problema com dinheiro, ele não tinha nenhum problema de formação de carreira, mas o Steve Jobs ligou para ele e falou assim: John, deixa eu te perguntar, você quer continuar vendendo água com açúcar ou quer vir comigo transformar o mundo, mudar o mundo? Essa é uma visão bastante instigante. Aí o cara sai como CEO da Pepsi e vai para a Apple ganhando nada parecido com o que ele ganhava na Pepsi. O quanto você pode dizer isso para uma turma hoje? Para os seus colaboradores? Ou possíveis colaboradores, aqueles que virão? Quantos de nós pode dizer isso? Você quer vir comigo transformar o mundo? Você quer vir comigo fazer algo que realmente é relevante e nós vamos ganhar juntos com isso? Não só essa visão. Você conhece, por exemplo, de posicionamento estratégico de negócio, de excelência operacional, se você tem liderança em produto, se você tem intimidade com o cliente? Você sabe o que são esses conceitos? É necessário que você aprenda isso. Você sabe exatamente quem é o seu público-alvo e quem é a sua persona, os seus avatares, aquele cliente que você quer realmente atender. Você sabe qual é o seu diferencial competitivo ou você é uma commodity? O que é commodity? Aquele produto que não tem diferenciação. Gás. Qual a diferença de uma marca para outra? Nenhuma. Será que seu produto ou serviço não é tipo um gás? Ou você tem um diferencial competitivo real, que não seja o atendimento? Né? Você sabe fazer análise do mercado e tomar decisões? Puxa, eu tenho uma oportunidade e é isso. Poxa, eu tenho uma ameaça de determinado concorrente, eu vou tomar essa decisão. Você sabe fazer isso? Essas são estruturas bases de gestão. Você precisa ter essa visão estratégica. Você sabe estabelecer alvos para o seu negócio ou ele está a esmo, de acordo com as circunstâncias. Gente, se nós formos administrar nossas empresas só com base nas circunstâncias, nós não vamos a lugar nenhum, porque as circunstâncias mudam o tempo todo e elas são regidas por fatores sobre os quais nós não temos nenhum controle. Então, se um governo ou alguma política comercial, ela quer que as empresas vão para um lado, significa que você vai, quando você, na verdade, quer ir para outro? Quem define o alvo do seu negócio é você. Você sabe estabelecer esses alvos? Você sabe inspirar seu time para fazer o que é necessário para chegar nesse alvo, onde todos vão ganhar? Então é necessário ter visão estratégica de negócio e saber fazer essa gestão estratégica, tecnicamente falando. Tá joia? Então, o plano que eu tracei para resolver esses problemas foi o método CEO, tá? Que é um plano que para realmente deixar a sua empresa de ser um parasita da sua vida, sugando as suas energias, sugando os seus recursos, sugando o seu tempo, sugando o seu dinheiro, e ela se tornar uma multiplicadora na sua vida. É ela que tem que prover a você, e não o contrário, tá? É uma sequência de aulas que eu fiz com conteúdos, tem muita ferramenta e muita ação prática, gente. Não existe essa coisa de você receber um monte de conteúdo e não colocar nada em prática. Senão você é como se fosse um alimento. Você recebe vários alimentos, mas se você não gasta energia, você só fica obeso. Então existe uma obesidade de conhecimento. Não, eu quero que você vire um atleta em performance. É lógico, a minha vida inteira eu trabalhei para desenvolver pessoas e eu não quero fazer isso diferente. Hoje, enfim, tem vários clientes meus que podem falar exatamente a mesma coisa, que eu trabalho ajudando pessoas, né? E eu quero continuar fazendo isso com empresários. E é um plano, nesse plano eu trabalhei tanto a parte emocional, para você se tornar esse tipo de líder, que inspira pessoas, que faz negociações, que tem uma autoimagem ok, tranquila, e que você vai conseguir fazer realmente negociações muito boas, que você vai estar com patamares, que você pode cobrar do seu cliente valores que são realmente justos para você, e que vai atendê-lo com qualidade e satisfação, parar de cobrar baratinho, quando você não é uma pessoa barata, ou se você não quer se tornar uma pessoa barata, o que você precisa fazer para se tornar uma pessoa um pouco mais cara, né? Essa questão emocional de como lidar com pessoas, ser atraente para as pessoas que são realmente boas no mercado, elas existem. Elas existem, estão aí, né? Mas por que elas viriam trabalhar comigo e com você? O que é que nós podemos oferecer para essas pessoas? Quais desafios nós podemos propor para elas, que possam instigá-las a elas serem o melhor? E de que forma transformar essas pessoas? E ver isso acontecendo. Elas crescendo, o seu negócio crescendo junto e você orquestrando isso tudo, sabe? E fazer sentido esse projeto conjunto entre vocês. É uma forma de você economizar tempo, dinheiro e energia. Não é, gente, para mim, Camila, é uma demagogia dizer que eu não vou mais trabalhar, mas é trabalhar porque eu quero, não porque eu preciso estar em cada um dos processos, sendo escrava do meu próprio trabalho.
da minha própria empresa, né? Você ter liberdade para você se dedicar a outras coisas, a sua família, a sua saúde, a viagens, ter férias. Fazer isso de uma forma sustentável, você trabalhar porque você quer, não porque você precisa. Construir essa liberdade. E se você trabalha com vários funcionários, eu sei que, assim, você deve saber o custo que é. Você faz a seleção de uma pessoa, treina essa pessoa, capacita essa pessoa e essa pessoa vai embora. Meu amigo, custa caro pra gente. Custa caro processos de rescisão, especialmente quando sai do período de contrato de experiência. Sai caro toda essa energia, todo esse tempo que você dedicou. Sai caro para sua equipe, que vê gente entrando, gente saindo. A ideia é a gente reduzir esse turnover e formar uma equipe mais coesa, que trabalhe junto, com um propósito, né? É um trabalho de você ter mais liberdade de sentar na microgerência, mas numa gerência maior, macro do seu negócio, de forma mais estratégica, e ter confiança naquelas pessoas, desenvolver um pessoal que você possa confiar, tá bom? E assim, a minha ideia, dentro esse modelo que eu criei, esse plano que eu criei, esse método que eu criei, vai desde você fazer recrutamento e seleção, até necessidade de demissão e gestão estratégica e executiva do seu negócio do ponto de vista técnico, né? Então, é você saber do ponto de vista de marketing estratégico e gestão de pessoas, tá joia? E aqui eu tenho um convite para fazer para você e eu queria saber se você topa receber esse convite. Gente, qual é o meu convite? É o seguinte, eu fiz alguns trabalhos bem interessantes que tiveram resultados realmente expressivos. Um deles foi numa rede de academia, depois que eu adotei mais algumas técnicas, fui implantar para ver se dava certo. Então, só para vocês terem uma ideia, numa rede de academias aqui, que tem mais de 15 anos de história, 18 anos e 15 unidades espalhadas pelo Brasil, eu fiz um trabalho com a equipe de vendas. Não fiz nenhum treinamento técnico de vendas, só para vocês terem uma ideia. Mas o treinamento da equipe, só com trabalho de desenvolvimento de inteligência emocional. Em 15 anos de história, eles alcançaram o recorde de faturamento deles, sendo resultado deste trabalho associado com o trabalho da gestora de vendas. Foi um trabalho extraordinário, é um trabalho que funciona. Eu confesso para vocês que no início eu ficava assim, será que funciona mesmo? Funciona. Funciona porque aconteceu. Ah, Camila, mas assim, poxa, eu faço transição de carreira, eu não sei. Tem um outro cliente meu, ex-diplomata, e aí ele decidiu empreender. Não fazia mais sentido, e diplomata, você sabe, que é um cargo extremamente tranquilo, muito bem remunerado, uma remuneração fixa extremamente alta, viaja a vários países, uma pessoa extremamente confortável financeiramente, decidiu empreender. E quando ele decidiu empreender, ele viu que a coisa não era assim tão simples. Existem altos e baixos, não é uma coisa tão estável, né? E aí ele me contratou também para ajudá-lo com isso. E eu trabalhei com ele algumas partes dessa metodologia de forma individual. E o cara hoje, ele fala, eu tenho até um depoimento dele depois que eu compartilho com vocês, que depois que ele fez esse projeto, finalmente ele conseguiu se profissionalizar e saiu daquele amadorismo, onde ele ia perder 200 anos testando, treinando, errando, gastando tempo, gastando dinheiro, gastando energia, para chegar num modelo que realmente funcionasse, isso se ele não quebrasse antes. Eu já quebrei e sei como é que é isso. Porque a gente erra, a gente quebra muitas vezes que a gente erra mais que acerta. E outras pessoas que estão aqui, se você quebrou, você sabe que você fez isso, você errou demais, errou mais do que acertou. Seus erros, eles tiveram um impacto muito maior sobre o seu negócio que os seus acertos, né? Então, assim, o que eu proponho para vocês aqui é isso. É esse método. E como bônus para as pessoas que fizerem essa aula, esse método CEO, eu vou dar para vocês também uma aula para montar uma estrutura de monitoramento e auditoria de novas unidades, tá? Depois do método CEO. Por quê? Você que está expandindo negócios, você vai ter outras unidades, seja por meio de filiais, seja por meio de franquias. Um dos seus grandes desafios é justamente como manter o padrão nessas unidades. Existe um modelo que é viável de ser feito, tá? Eu criei esse modelo, eu implantei esse modelo e ele funcionou muito bem. Ah, Camila, mas eu não tenho outras unidades ou outras franquias. Mas se você tem, por exemplo, vendedores externos, eles também precisam responder a alguns processos. Se ele não tem processo, ele precisa de um processo e isso precisa ser auditado, ser monitorado para ver se ele está tendo a performance. E aí você colhe esses dados e faz a gestão desses dados para melhorar ainda mais a performance deles. Como que você vai fazer isso? Eu vou dar nessa aula também, tá bom?
Camila, poxa, que legal, mas eu acho que eu posso fazer sozinha, sabe? Eu consigo, eu estudo, eu leio, eu vejo vídeos. Gente, com certeza, tem muito conteúdo na internet, eu acompanho muitos conteúdos, acho super inspiradores, sempre aprendo. E você consegue pegar muito do que você precisa, talvez tudo, creio que tudo na internet, mas eu vou te dizer uma coisa, a disciplina e a sistematização de conteúdos em uma ordem que faça sentido para você é totalmente diferente de você pegar conteúdos soltos. E você sabe disso. Tanto é que nós fazemos faculdades, nós fazemos cursos para que a gente possa entender em uma linha do tempo cronológica aquilo que é necessário e faça sentido para mim. Porque vários pedaços de informação nós recebemos o tempo todo. Agora, quantos desses pedaços de informação nós realmente botamos em prática? Não é o conhecimento, gente, que tem feito nossas empresas mudarem, mas é o conhecimento fazendo sentido e posto em prática que faz nossas empresas mudarem. É isso que faz nossas empresas mudarem. Entende? E uma das coisas que fez sentido para mim foi justamente desenvolver a parte emocional dos líderes para que eles botassem em prática. Então eu fiz a associação da parte técnica com a parte emocional, de forma que o que você sabe, você também queira colocar ele em prática. E depois replique isso com seus colaboradores. Tá bom? Ai, Camila, poxa, que legal, mas eu tô muito sem grana. Gente, eu vou dizer para vocês que eu já tive 70 centavos na minha conta, sem combustível no carro e sem comida na geladeira e falei, o que é que eu vou fazer? Né? Eu sei o que é isso, sei o que é ficar sem grana, é difícil pra caramba mesmo. Agora eu posso dizer uma coisa. Existem várias situações que eu me virei, e existem formas de se virar, se você realmente quer empreender, se você quer, não tô falando para quem tá por circunstância não, se você quer fazer negócio crescer, você aposta nisso, a gente dá um jeito. Como eu tive que dar jeitos quando eu tava sem grana, de pegar uma coisa aqui, vender ali, faz dinheiro, e você começa a multiplicar dinheiro, e multiplica dinheiro, e quando você vê, tá multiplicando dinheiro. Só que a ideia é que você faça isso com novas informações, com um arsenal novo de informações que vão te levar a resultados que você não tem hoje. Eu sei que a gente já ouviu isso muitas vezes, mas eu posso assegurar a vocês que o ano que eu fiz o investimento na minha vida, eu aprendi tantas coisas novas que me permitiram identificar oportunidades que hoje, naquela época eu não via, mas hoje eu consigo ver. Porque eu fui treinada, capacitada a ver essas oportunidades. E digo mais, hoje eu posso te assegurar que eu faço negociações e cobro preços muito maiores do que naquela época. Mas muito maior. Nossa, mas você teve muito mais resultados no sentido de, nossa, você ganhou, você cresceu uma empresa. Não. Não. Mas eu aprendi técnicas, aprendi ferramentas que eu colocando em prática, eu tenho resultados de forma muito mais rápida do que eu tinha naquela época. Em que eu atuava de forma muito mais junto do negócio, muito mais operacional. Não, hoje eu não preciso fazer tão operacional, porque eu aprendi formas de fazer isso muito mais eficientes. Minhas negociações são melhores, eu tenho uma performance e resultados maiores, com muito menos esforço, muito menos recursos, mas porque eu investi em mim. Então, assim, faz parte disso. Camila, é para mim esse negócio? Não sei. Não sei se é para mim, eu tô ainda, né, em dúvida e tudo mais. Gente, é o seguinte, não quero, eu realmente não já demiti clientes que não faziam as ações que eu colocava para ele fazer. Não faz sentido para mim, porque esse não é um curso de você ter um crescimento intelectual, é um curso, é um método para você ter resultados práticos. É isso que eu quero ver crescimento, é isso que faz sentido para mim, geração de riqueza, tanto riquezas materiais quanto riquezas de pessoas. É isso que faz sentido no método CEO. Então, se você é uma pessoa que só adquire conhecimento, mas, não, vai só para adquirir conhecimento, não faz sentido. E se você não tem um negócio que você não toca ele, só faz sentido se você for assumir um cargo de gestão executiva ou se você for tocar um. Porque senão, realmente, por exemplo, não, eu sou uma empregada, não tenho ambição de crescer, né? Não tenho ambição de me tornar um gestor executivo, não tenho ambição de tocar o meu próprio negócio. Não faz sentido. Só faz sentido se você tiver um cargo de gestão executiva, tiver ambicionando, ou se você for um empresário. Aí é para você, tá bom? Gente, não sei se todos que estão aqui estão lá no grupo, tá, do WhatsApp. Nós vamos colocar lá no grupo o link para vocês terem acesso a esse curso, a esse método. E se você não gostar dele, Camila, eu não gostei, não faz sentido, achei muito isso, muito aquilo, você não precisa me dar desculpa,
Você não precisa dar para mim nenhuma justificativa, você não precisa me dizer nada. Em 7 dias você pode cancelar, você tem todo o seu dinheiro de volta e tá tudo certo, a gente continua amigo, tá bom? E é isso aí. E digo mais, eu vou colocar nesse grupo o link para a compra desse método e quem fizer a compra nas próximas 24 horas, eu vou dar também uma mentoria de 1 hora comigo. Quem faz mentoria me paga, sabe quanto custa a minha hora de mentoria, tá bom? É quase o valor do curso. Então, se você comprar o curso, você também vai ter direito a 1 hora de mentoria, além do curso, que vai ser top. Vai ser top, já dei ele presencial, já fiz algumas coisas presenciais, os resultados são maravilhosos. Tá bom, gente? Gente, se você tiver uma empresa parasita, em que você está sentindo que você está trabalhando demais, você não está tendo tempo livre, você está gastando muito dinheiro, muita energia, muito esforço, né? Você não está conseguindo multiplicar a sua empresa, esse método, ele consegue te ajudar a transformar isso. Sair dessa empresa parasitária que está te sugando e colocar ela como uma empresa multiplicadora, em que ela provê a você. E se você não fizer isso, realmente, assim, vai demorar, pode ser que não dê certo, pode ser que você, né, quebre o seu negócio, pode ser que você tenha uma dificuldade muito grande, gaste muito tempo, muita energia, muito dinheiro, errando, acertando, errando de novo, acertando, como eu mesma fiz durante muitos anos, até acertar, até buscar também referências com quem já sabia, né? Eu sei também o desgaste que isso é, o desgaste que isso traz. Mas, por outro lado, também eu creio que quando a gente aprende com quem já passou por aquele caminho, a gente não precisa errar tanto, a gente não precisa perder tanto, a gente consegue evitar alguns buracos que a pessoa que já passou por lá diz para você, olha, por aí tem um buraco, não vá por aí, faça dessa forma, né? Isso aí ajuda a gente a percorrer, não é um atalho isso, mas percorrer o caminho de forma mais sábia. Tá joia, meus queridos? Então é isso, eu espero que isso tenha feito sentido para vocês, essas 6 dicas de como estruturar esse negócio, e o método CEO tá disponível também para vocês lá no grupo, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô aqui para esclarecer para vocês aqui no chat, tá joia? Vendo aqui agora, Fernandinha, história massa, bom te conhecer um pouco mais. Obrigada, Fernandinha. Esse é um momento para poder compartilhar um pouco mais da gente, né? Um pouquinho mais. Leila, da MRJ, obrigada, Leila, por estar aqui. Fred Alves, primeiro atributo do líder é a boa comunicação, sem dúvida, né? Eu passei 1 ano do Sushi Louco, meu amigo, só alinhando uma comunicação interna da franqueadora, depois com os franqueados, para a gente conseguir fazer isso com os clientes, sabia? Você só consegue, um dos grandes problemas das empresas, principalmente de grandes negócios, é você ter ruído de comunicação. Sem dúvida, parabéns, é isso mesmo. História incrível, obrigada, Renatinho. Isso aí, meus amigos. Então tá joia, pessoal, a gente tá lá no grupo, tá bom? Se você não tiver, me manda aí um direct, ou enfim, se você tiver meu número, me manda aí que eu te peço pra minha equipe te botar lá dentro. Tá joia? Galera, obrigada a vocês. Foi um prazer enorme estar aqui. O que eu puder continuar somando com vocês, eu vou fazer, tá? Contem comigo sempre. Estamos juntos. Vamos construir riqueza nesse país. Tá bom? Beijo, beijo. Tchau.